Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conflitos mais básicos da nossa mente, aquela briga interna entre a vontade do cérebro de ficar no conforto e a busca, muitas vezes bem difícil, pela verdade. Vamos nessa! Olha só, de um lado a gente tem o conforto. Ele está do lado de fora, é aquilo que a gente já conhece, que parece seguro. Do outro, a verdade. Essa é interna, muitas vezes bem desconfortável, e vamos combinar, exige coragem. Essa escolha é o ponto central de tudo que a gente vai desvendar aqui. É o começo para entender por que é tão complicado pensar diferente. Então, para começar, vamos direto para a nossa biologia. Sabe essa resistência a ideias novas? Não é um defeito não, hein? É, na verdade, uma característica de fábrica do nosso cérebro. O principal objetivo dele é um só: economizar energia. Pensa assim, cada novo pensamento, cada pergunta que a gente se faz, gasta uma energia danada. Por isso, o cérebro prefere, e muito, seguir os caminhos neurais que já existem, sabe? Repetir os velhos padrões. É simplesmente mais eficiente, um atalho para poupar combustível. E essa ideia aqui é o centro de tudo. O conforto do que é familiar tem uma força tão grande que muitas vezes nos deixa presos, mesmo quando a gente sabe que aquelas crenças antigas já não fazem mais sentido. É uma força invisível que está ali moldando nossas decisões todo santo dia. Certo. Agora, vamos entender como essa prisão confortável é construída tijolo por tijolo. O viés de confirmação não é só um errinho de lógica, não. Ele tem funções psicológicas super importantes feitas para nos proteger. Basicamente, existem 4 pilares que sustentam essa estrutura toda. O viés funcionando como um atalho mental, como um escudo para a nossa identidade, como um analgésico para as nossas emoções e, por fim, como um laço que nos une aos grupos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, o atalho. Como a gente já viu, a mente prefere 1000 vezes repetir do que ter o trabalho de pensar criticamente. Tudo para economizar energia. O viés de confirmação automatiza isso, fazendo a gente buscar só aquilo que confirma o que a gente já sabe. É o famoso caminho de menor resistência. Aqui a coisa fica mais pessoal. Sabe como nossas crenças acabam se misturando com quem a gente é? Com o tempo, uma ideia deixa de ser só uma ideia e vira parte da nossa identidade. E aí, quando alguém desafia essa ideia, o cérebro não processa como uma informação nova, ele entende como um ataque pessoal, quase físico. Em seguida, o viés funciona como um analgésico. É como se ele criasse umas bolhas artificiais para nos proteger da ansiedade que um mundo tão complexo e incerto pode causar. Ao filtrar tudo o que é contraditório, ele nos dá uma sensação de coerência e de controle, mesmo que seja por ilusão. E por último, o laço social. A necessidade de pertencer a um grupo é uma força evolutiva poderosíssima. Ter ideologias e crenças em comum com outras pessoas nos dá uma identidade de grupo, uma estrutura, e também alivia o peso de ter que pensar por conta própria. Ficar no grupo, na maioria das vezes, parece bem mais seguro do que buscar a verdade por aí sozinho. Tá, e o que acontece quando alguém decide sair dessa prisão confortável? O processo é tudo menos fácil. Ele vem com um preço psicológico real, um tipo de dor que a gente pode chamar de luto cognitivo. E aí fica a pergunta, né? Por que é tão doloroso abandonar uma crença, mesmo quando a gente desconfia que ela está errada? A resposta está no que essa mudança significa para a nossa identidade. A mudança de verdade raramente vem da lógica. Ela nasce de um desconforto profundo. É só quando a dor de continuar preso na mesma situação se torna insuportável, maior que o medo do desconhecido, que a transformação realmente acontece. Esse processo tem nome: luto cognitivo. É como um luto por versões antigas de nós mesmos. Significa admitir que a gente estava enganado, encarar nossas próprias incoerências e abandonar aquelas histórias que nos davam segurança. É um desapego profundo, de verdade. Mas, olha, existe um caminho para ir além do viés. Essa parte da nossa análise vai focar justamente nas ferramentas internas que a gente pode desenvolver para conseguir mais liberdade mental e enxergar a realidade com mais clareza. 3 pilares são essenciais aqui. O primeiro é a capacidade de tolerar a incerteza, de aceitar que nem tudo tem uma resposta fácil e pronta. O segundo é desenvolver um centro de validação que venha de dentro, para que a nossa identidade não dependa de aprovação externa. E o terceiro, talvez o mais importante, é alcançar a coerência emocional. E o que é essa tal de coerência emocional? Bem, é o alinhamento entre a mente e o coração. É a habilidade de sentir uma emoção, observar ela, sem ser totalmente sequestrado por ela.
É essa integração que permite uma percepção mais clara e menos reativa das coisas. A nossa mente tende a funcionar com base no passado, né? Repetindo memórias e padrões. Já o sentir é a nossa porta de entrada para o agora, para a percepção direta. A coerência acontece quando o sentir vem antes da interpretação da mente, abrindo espaço para o novo. E o resultado disso tudo é que ter autoconsciência não é só um exercício intelectual. Reconhecer o próprio viés é um ato de maturidade que nos deixa mais humildes e empáticos, porque a gente percebe que todo o cérebro humano funciona de um jeito parecido. E assim a gente chega ao final da nossa jornada. O objetivo, no fim das contas, não é acumular as opiniões certas, mas sim alcançar um estado de liberdade consciente, uma forma nova de se perceber e de perceber o mundo. Essa aqui é uma sacada profunda. Ninguém vê o mundo como ele é. O que a gente vê é uma interpretação construída pela nossa história neural única. Quando essa ficha cai de verdade, a necessidade de impor nossas crenças para os outros simplesmente desaparece. E isso nos leva a um ponto-chave. A mudança real aparece nas nossas ações coerentes, não em debates que não acabam mais. A autenticidade que a gente vive em silêncio comunica muito mais do que qualquer discurso. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se o objetivo não é estar certo e se defender do mundo, qual é, então, a verdadeira natureza da verdade que a gente tanto busca? E a resposta pode ser esta: a verdade não nos afasta do mundo. Ela seleciona as nossas conexões. Viver com autenticidade atrai, naturalmente, pessoas e experiências que estão alinhadas com a gente, criando laços mais profundos, mais significativos. É um privilégio silencioso, guiado pela nossa própria consciência.